bom dia, meninos e meninas de Cabo Verde. De volta estamos no programa Aprender e Estudar em Casa e convosco o professor Eduardo Monteiro. Com certeza estão a lembrar de que na aula 4 de matemática nós estudamos isso mesmo, a adição. Então, vamos rapidamente fazer uma pequena recapitulação daquilo que foi o início da nossa aula 4 de matemática. Quando se fala de adição, surgem algumas palavrinhas, não é? Exato. Aparecem o somar, o adicionar, mas também o juntar, não é? E para juntarmos, para adicionarmos, nós utilizamos o sinal mais. E também vamos aproveitar para revermos o quê? Para fazer a revisão dos termos da adição. Estão a lembrar desses 3 termos da adição? Isso. 43 mais 35. Então, 43 e 35 são as parcelas, primeira parcela e segunda parcela. E vamos ver agora continha de pé. Unidade, dezena, sempre o sinal mais. Unidade sempre debaixo de unidade, dezena sempre debaixo de dezena. E 43 é a primeira parcela, enquanto que o 35 é a segunda parcela. Então, 43 e 35 são as parcelas e 78 soma ou total. Conseguiram relembrar disso? Ótimo. Vamos tentar ver se é que existe diferença nesses 2 casos que temos aqui na tela. Aqui temos 53 mais 36 é igual a 89. Do outro lado, nós temos 45 mais 35 é igual a 80. Como podem ver aqui, na ordem, ou seja, na casa da unidade, temos 3 mais 6, 9. Nem sequer chegamos a uma dezena. E aqui, 5 mais 3, 8. E do outro lado, nós acho que temos algo diferente. Algum elemento que está muito estranho, ou não? Concordam comigo? Então vamos ver. 5, aqui, nas ordens das unidades, temos 5 mais 5. É igual a 10. Estão a ver? Só que esse 1, como até podem ver, está a vermelho. O que é que acontece? Não está em sua própria casa. Então, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer o quê? Exato, vamos ter que transportá-lo para a sua casa. E é isso que é adição com transporte. Por quê? E quando surge essa palavra transporte, adição, já sabemos que é juntar, adicionar, não é? Mas quando aparece essa palavra transporte, nós temos que saber o seguinte: transportar é mudar de um lugar para o outro. Estou aqui, tenho isto aqui, não é? Eu vou transportar isto para aqui. E vamos ver de seguida, de forma mais detalhada, como é que isso funciona. Tá bem? Então vamos avançando. Leiam. 45 mais 36. Continha de pé. 45 mais 36. Dividimos as ordens. Unidade, dezena. Sempre. Unidade, dezena, o sinal mais, para podermos saber o que vamos fazer. E neste caso concreto vamos adicionar
vamos juntar. Então, o que é que fazemos? O que é que vamos fazer? Prestem atenção. Nós temos que ter isto em mente. Escrevemos os números de modo a ficar o quê? Unidade debaixo de unidade. Ao escrevermos o número 45, como vocês podem ver, o 5 está na ordem das unidades. E também, aqui no 36, o 6, como pertence à ordem das unidades, obviamente, tem que ficar na ordem das unidades. Conseguiram? Então, escrevemos os números de modo a ficar unidade debaixo de unidade e dezena debaixo de dezena. 4 dezenas, 3 dezenas. Entenderam? Tudo a vermelho. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. O que mais é que vamos fazer? Adicionamos os algarismos das unidades. Ou seja, nesse número 45, nós temos 4 dezenas e 5 unidades. E no 36, temos 3 dezenas e 6 unidades. Então, nós fazemos o quê? O 5 e o 6 ficam na mesma casa, ou seja, a casa das unidades, e 5 mais 6 são 11. Trabalhamos primeiramente a ordem das unidades, ou seja, a casa das unidades, só depois é que vamos passar para a ordem das dezenas. Mas, aqui, novamente, o 11. E vocês viram que em cada uma dessas casas, por exemplo, a partir de dezena, até 9 unidades, tudo bem, mas a partir de dezena, como aqui nesta casa só devem ficar os números que pertencem a essa ordem, ou seja, a ordem das unidades, então vamos ter que arranjar uma solução para esse 1 que está aqui a vermelho. E a solução vai ser exatamente o que é que vou apresentar. Se repararem bem, 11 são o quê? Uma dezena e uma unidade. Então, uma unidade está bem aqui. Esse 1 pertence à ordem das unidades, então, perfeito. Agora, este outro 1 aqui, como pertence à ordem das dezenas, o que é que vai ter que acontecer com ele? Fica 1 na coluna das unidades e transportamos, ou seja, mudamos esse 1 para a ordem das dezenas. Entenderam? E adicionamos uma dezena transportada. Ok, vamos passo a passo. Até aqui, tudo bem? Então vamos transportar esse 1. Esse 1 vai ter que ser transportado para a ordem das dezenas, porque ele pertence à ordem das dezenas. Ali é que é o seu respectivo lugar. Todo mundo tem que estar em sua respectiva casa. Até porque agora todos os alunos estão lá em casa, na sua respectiva casa, não é? Não é? Lá em casa, todo mundo. Então, esse 1 que estava na coluna, na ordem errada, foi transportado para a coluna ou casa das dezenas. Ordem das dezenas. E essa uma dezena que foi transportada, o que é que vamos fazer? Vamos adicioná-lo, ou adicioná-la, porque é uma dezena, a 4 dezenas e a 3 dezenas. Ou seja, transportamos uma dezena e vamos adicionar essa uma dezena a 4 e a 3. E totalizando o quê? 8 dezenas. Uma dezena transportada, mais 4 dezenas que já tínhamos,
dá 5 dezenas. E 5 dezenas mais 3 dezenas, exato, 8 dezenas. Conseguiram? Eu vou fazer mais uma pequena demonstração rapidamente. Por exemplo, vamos juntos fazer esse exercício. 28 mais 14 é igual. Continha de P. 28 mais 14. Dividimos a ordem das unidades, a ordem das dezenas, e o sinal mais. Primeiro trabalhamos a ordem das dezenas, ou seja, 8 mais 4 ou 4 mais 8, que dá isso. Podemos fazer isto mentalmente, que dá 12. E aqui só vou trocar isto para o branco. Então, 12, como podem reparar, 12 são uma dezena e 2 unidades. Uma dezena. Então, se é dezena, não deve ficar aqui. Tem que ser transportado para a casa das dezenas. E o que é que vamos fazer? Adicionar essa uma dezena transportada a 2 dezenas e a uma dezena. Então, uma dezena mais 2 dezenas mais uma dezena, 1, 2 e mais uma. Ficamos com 4 dezenas. Por que que este 1 foi parar aqui, ou veio parar aqui? Porque este 1 é uma dezena, pertence à ordem das dezenas, então tem que ficar aqui. Entenderam? E o resultado, 42. 28 mais 14 são 42. Agora, juntos, novamente, vamos exercitar. O quê? O barco A transporta 138 passageiros e o barco B transporta 124 passageiros. Quantos passageiros seguem nos dois barcos? Dados, indicação, operação e no final sempre temos que dar a resposta. Dados, 138 e 124. 138, 124, não é? Indicação, 138 mais 124, depois de fazermos a continha de pé, nós vamos conseguir o resultado. 138 mais 124, dividimos isso, unidade, dezena, centena, o sinal mais, ok? 8 mais 4 dá 12, não é? E o 1 pertence à ordem das dezenas, porque é uma dezena e 2 unidades. Então, esse 1 vai ser transportado. Desculpem, esse 1 vai ser transportado para a coluna ou a casa das dezenas. Já viram? Isso. E uma dezena mais 3 mais 2 dezenas são 6 dezenas.
Já fizemos unidade, dezena, agora centena. Uma centena mais uma centena. 2 centenas. Resposta. Nos 2 barcos seguem 262 passageiros. Está? Temos esse problema que vocês vão ter que resolver, não é? Então vamos ler primeiro, depois vocês copiam para o caderno e de seguida vocês vão fazer a resolução do mesmo. O João tinha 234 tampinhas e recebeu mais 148 do seu amigo Pedro. Com quantas tampinhas ficou o João? Podem copiar e resolver esse exercício. Vamos ver se conseguiram o resultado desse problema. Dados, indicação e operação, sempre. 234 é o primeiro dado e o segundo dado, 148. Queremos saber com quantas tampinhas, então vamos ter que juntar, não é? 234 mais 148, vamos saber o resultado depois de fazermos a continha de pé. 234 mais 148. Unidade, dezena, centena. Sempre, vocês já sabem disto, o sinal depois de unidade, dezena, centena, vem um sinal a mais. 4 mais 8, exato, 12. Esse 1 vai para a ordem das dezenas. Ficamos com 3 mais 1, ou 1 mais 3 mais 4, que dá, exato, 8. 2 mais 1, ou 2 centenas mais uma centena, 3 centenas. E a resposta... O João ficou com 382 tampinhas. Certo? Conseguiram? Isso mesmo. Excelente. E agora vocês vão treinar. O quê? Efetuem as seguintes adições. Vamos a isso. Podem copiar. Não se esqueçam do transporte. Sempre devemos lembrar disto. Transportar a dezena para a sua respectiva casa. Entenderam? Então vamos a isso.
Então, como é que fica? 78 mais 15. Unidade, dezena. Ok? 8 mais 5, 13. Aqui temos um elemento estranho, então vai ter que ser transportado para a sua casa. Isso, vai embora. Isso mesmo. 1 mais 7, 8. 8 mais 1, 9. Então dá 93. Isso mesmo. 64, aqui, 64 mais 12 mais 8. Como podem ver, aqui temos duas parcelas, não é? Claro que não, aqui temos 3 parcelas. Primeira parcela, 64. Segunda parcela, 12 mais 8. Ok? 4 mais 6, mais 2, dá 6. 6 mais 8 dá 14. A mesma coisa. Esse 1 vai ser transportado para a ordem das dezenas. Então, 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. Conseguiram? Ótimo. O exercício 3. Em cada retângulo, liga os números cuja soma é 100 de acordo com o exemplo. Parece assim meio estranho, mas eu vou, a partir do exemplo, vocês vão entender perfeitamente. Nós temos aqui esses retângulos, 5 retângulos, e lá dentro nós temos números, não é? Por exemplo, tomamos aqui esse retângulo como o nosso exemplo. 50, 40, 20. Nós vamos ter que fazer o quê? Ligar esses números para podermos obter 100. Por exemplo, se adicionarmos 50 mais 40. 50 mais 40. Se quiserem, em casa, podem perfeitamente experimentar fazer continha de pé para verem que 50 mais 40 dá 90. E 90 não é o resultado que se pretende. Por isso, nós vamos ter que pensar um pouquinho melhor. Então, nós vamos ter que ligar o quê? 50 mais 50. 50 mais 50 dá 100. Conseguiram? Então, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa com os outros retângulos que temos aqui. Então, vamos lá, mãos às obras. Pensem, se quiserem, podem até fazer cálculos através de continha de pé sem nenhum problema. O importante é fazer aquilo corretamente, mas aqueles que conseguem fazer mentalmente, ainda melhor. Então, vamos a isso. Então, conseguiram? Aqui, 40 mais, o que é que dá 100? Mais 20? Não, mais 20 dá 60. Então, mais 40 mais 60. 100. E aqui, 55 mais 20 dá 75. E 75 mais 25, 100.
não é? 33 mais 27, quando é que dá? Isso mesmo, 60. 60 mais 40, 100. E por último, 10 mais, quanto é que dá? 100. 10 mais 90. Isso mesmo. Então, 10 mais 90 dá 100. Conseguiram a resposta? Perfeito. Já estamos praticamente na reta final da nossa aula, mas antes, copiam o exercício para fazerem lá em casa. Vimos? Exato. Nós vimos adição com transporte. E temos que relembrar disto. Transporte, mudar de um lugar para outro. Por exemplo, aqui, neste caso concreto, 8 mais 4 dá 12. E 12 são uma dezena e 2 unidades. Se aqui esse 1 é uma dezena, então esse 1, por isso, foi transportado para a ordem das dezenas. Sempre deve relembrar disto. Aqui não se pode ficar 2 algarismos. Só fica o algarismo que pertence à ordem das unidades. O outro, por sua vez, vai ter que ser transportado para a ordem das dezenas. Por isso é que aqui esse 1 foi transportado. Uma dezena mais 2 dezenas, 3 dezenas. 3 dezenas mais uma dezena, 4 dezenas. E assim, com essa pequena recapitulação, terminamos a aula 5 de matemática. E voltamos-nos na próxima aula com o aprender e estudar em casa.